Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou Manuel Augusto, fundador do Núcleo Terapêutico Sinapse, e hoje eu vim aqui para contar uma história que realmente mudou a minha história. Quando eu conheci essa história, quem é que nunca sonhou, quem é que nunca imaginou a pílula mágica, a varinha de condão que resolvesse todos os nossos problemas da noite para o dia, ganhar dinheiro, ficar rico da noite para o dia, resolver todos os seus problemas num passe de mágica? Todo mundo já sonhou com isso, não é mesmo? E quando eu ouvi essa história, isso realmente mudou e começou a fazer parte da minha história. Então eu vim aqui contar isso para vocês. Era uma vez, em um tempo muito distante, uma história que os moradores daquela região, daquele lugar, costumavam contar. Às vezes parecia mais uma lenda do que realidade. Era sobre um tesouro, o Tesouro de Bresna. Então, muitas pessoas ouviam falar daquele tesouro, muitas pessoas dedicavam a vida inteira atrás daquele tesouro, porque se você encontrasse o Tesouro de Bresna, todos os seus problemas seriam resolvidos naquele momento. E havia um jovem rapaz que um dia, sentado numa biblioteca, pensando na vida, foi em uma sessão de livros que ele nunca havia ido e encontrou um livro muito antigo, um livro realmente muito antigo, e ele resolveu pegar esse livro e ele identificou alguns desenhos da capa e falou: esse é o Tesouro de Bresna, aqui contém o Tesouro de Bresna. E ele levou esse livro para casa. Quando ele chegou em casa, ele se deu conta de algo, que aquele livro estava escrito em uma língua muito antiga, uma língua muito rara, e ele não sabia ler. Mas ele realmente queria encontrar o Tesouro de Bresna. Então ele colocou na cabeça: custe o que custar, eu vou encontrar esse tesouro. Então ele procurou alguém para ensiná-lo a decifrar aquele livro. Ele não queria que a pessoa lesse, porque ele não queria entregar o Tesouro de Bresna, então ele foi fazer aulas. E ele passou 3 anos estudando aquela língua antiga, aquela língua rara. E depois de 3 anos, ele pôde começar a ler o livro. Então, na medida que ele ia lendo o livro, era uma história emocionante e realmente estava prometendo conduzir ele para encontrar o Tesouro de Bresna. E chegou na parte que ia dar as coordenadas para ele encontrar esse tesouro. Só que as coordenadas para ele encontrar tinham que fazer muitos cálculos matemáticos avançados. E ele não sabia nada daquilo. E claro que ele não queria mostrar aquele livro para ninguém, ele queria o Tesouro de Bresna para ele. Ele foi aprender, encontrar alguém que soubesse como ensiná-lo aqueles cálculos avançados matemáticos. E ele passou mais 3 anos estudando. Ele realmente estudou com afinco, porque ele nem pensava se ele gostava ou não. Ele só queria uma coisa: encontrar o Tesouro de Bresna. E aí ele passou estudando aqueles cálculos. E depois de 3 anos, ele começou a decifrar aquelas equações matemáticas e encontrou a longitude, a latitude de vários lugares. Era como se um lugar fosse direcionando para o outro. Mas quando ele foi programar a viagem, ele percebeu que precisava de muito dinheiro e ele não tinha dinheiro. Só que como ele havia aprendido aquela língua rara que poucos sabiam, aquela língua antiga, como ele havia aprendido cálculos matemáticos muito avançados, ele foi contratado por um rei. O rei queria os serviços dele e pagava muito bem. Então, ele começou a juntar dinheiro e ele passou 4 anos trabalhando para esse rei. Até que um dia ele se encontrou com dinheiro suficiente para fazer a viagem e ele foi atrás do sonho dele. Então ele foi seguindo aquelas latitudes e longitudes e foi viajando através do mundo, um lugar conduzindo ao outro. Até que depois de 2 anos viajando, sim, 2 anos, ele chegou num lugar. Era uma pedra enorme e havia uma inscrição, como estava descrito lá no livro. E naquela inscrição estava lá escrito, naquela língua antiga que ele havia estudado, estava escrito o seguinte: você já encontrou o Tesouro de Bresna. Seja feliz. Ele não entendeu nada na hora. Ele se sentou e se apoiou na pedra e começou a chorar. E entre lágrimas, porque passaram-se 12 anos até ele chegar ali.
Entre lágrimas ele começou a chorar de alegria, porque realmente ele se deu conta que agora ele sabia falar uma língua que poucas pessoas sabiam. Ele passou 3 anos estudando. Agora ele sabia fazer cálculos matemáticos avançados. Ele passara mais 3 anos estudando. Ele trabalhara 4 anos para um rei, onde ele conheceu muitas pessoas, ele passou muitas experiências, ele juntou dinheiro, ele já tinha capacidade para juntar dinheiro, muito dinheiro, ele tinha muito conhecimento, ele se tornou uma pessoa querida, ele se deu conta da dedicação e da determinação dele. Ele passara 2 anos viajando atrás daquilo e realmente naquele momento ele se deu conta que ele já havia encontrado o tesouro de Bresda. E essa é uma boa história que realmente mudou a minha história. E eu espero que comece a fazer parte da sua história. Você já encontrou o seu tesouro? Uma boa procura. Até a próxima e muita luz em seu caminho.